Tá, nós discutimos que a amostra, ela é, por definição, ela é qualquer subconjunto da população, né? Qualquer parte da minha população, ela é denominada de amostra. Ah, e a gente discutiu também que a amostra, ela precisava ter um caráter representativo da população, de tal forma que ela tenha as informações probabilísticas, né, do comportamento, das características e dos objetos de estudo lá no presentes na minha amostra. Ah, Para a gente garantir esse caráter de representatividade, a gente usa alguns métodos chamados de amostragem, né? Que são técnicas voltadas para você ter um procedimento de coleta de informações e de tal forma que isso garanta ali tanto um caráter representativo como também é, você trabalha com um tamanho de amostra adequado, né? Esse tamanho de amostra, ele está relacionado diretamente com a precisão das estimativas que a gente obtém, ou seja, ela está relacionada com as informações que nós obtemos, a qualidade das informações que nós obtemos a partir da amostra. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma imagem, digamos que eu tenho essa imagem aqui e os pixels coloridos dessa imagem, é, elas formam a nossa amostra e a imagem completa é a nossa população, tá? Então os pixels coloridos, eles estão nos passando informações visuais da amostra sobre a população, tá? Se a gente fizer o seguinte exercício, olhar para essa imagem e tentar descrever objetos que estão presentes nessa imagem, a gente vai ver que com o passar quanto maior o tamanho da amostra, ou seja, maior o número de pixels coloridos, maior a quantidade de informação que eu tenho da imagem, essa imagem vai ficando mais clara e a gente vai conseguindo ter informações melhores, né, sobre o que tem nessa imagem, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho muita informação sobre a minha população e eu já consigo identificar diversos elementos que tem nessa imagem sem a necessidade de conhecer a imagem por completa, né? Vocês podem ver que tem alguns pixels ainda em branco, que representa a parte desconhecida. E esse é o conhecimento que a gente tem sobre a população. Então, essa seria a minha população. Bom, qual é a relação entre a precisão das estimativas e o tamanho da amostra? É uma relação que a gente chama de assintótica, que é quanto maior o tamanho da amostra, melhor são as nossas estimativas, consequentemente, maior é a precisão das estimativas, tá? Então, a amostra, o tamanho da amostra, ela tem uma relação que está errada, tá? É diretamente proporcional à precisão das estimativas, ou seja, quanto maior a amostra, maior é a precisão das estimativas, tá? Como técnica de amostragem, nós temos é, em todo experimento a gente tem duas situações. Ou a gente trabalha com toda a população, ou a gente trabalha com uma amostra, tá? Quando a gente trabalha com a população,
A gente denomina isso como censo, tá? É, é aquele termo que já é bem conhecido, né? Bem comum, de que censo é quando a gente tem toda a informação sobre uma população. Então, quando a gente fala em censo populacional, censo lá do que o IBGE faz, ele está extraindo aquelas informações de toda a população, tá? No caso ali, a maioria dos estudos é em cima da população brasileira, então as informações que a gente tem ali é referente à população brasileira. Tá. Esse não é o caso ideal para a gente se trabalhar com estatística. Lembrando que quando a gente conhece toda a informação sobre a população, a gente não precisa de estatística, porque a gente conhece toda a população. Então isso daqui não nos interessa. O que nos interessa é amostragem, que é a técnica que a gente usa para garantir, né, ou pelo menos ter maior chance de obter uma amostra com caráter representativo da população e com isso é, a gente compensar essa relação entre tamanho de amostra e precisão das estimativas, tá? Por quê? É, a gente viu que se a gente quer uma maior precisão nas informações, a gente precisa de um tamanho de amostra maior, tá? Na prática, nem sempre isso é, é uma regra, tá? A gente consegue ter uma boa precisão mesmo tendo um tamanho de amostra pequeno, por exemplo, sem a necessidade de aumentar o tamanho da amostra. Então a amostragem ele tem esse objetivo de eu não precisar ter que aumentar o tamanho da amostra para conseguir melhorar minha precisão nas informações. Tá, existe alguns critérios onde o censo ele é preferível, né? Ou seja, ele é usado em relação à amostragem, tá? Um é quando a população é muito pequena, tá? E o custo associado à obtenção dessa informação e o tempo também é insignificante. Por exemplo, se eu quero fazer uma análise no comportamento de clientes de uma empresa, se eu tenho uma estrutura tecnológica suficiente para fazer essa análise, né? Ou seja, eu não vou ter um custo financeiro alto, eu não vou ter um custo computacional alto, e eu também não vou ter um tempo, né, para coletar essas informações, um tempo que seja né, grande aí. É, aí é preferível que a gente faça um censo do que uma amostragem, porque nesse caso a gente tem a precisão máxima, né, das nossas informações. Tá? Então, quando a população for pequena ou muito fácil de ser acessada, é preferível que a gente faça um censo. É, em amostragem, a gente tem alguns métodos para se calcular tamanho de amostra, né? Qual o tamanho de amostra ideal para que a gente obtenha as informações que a gente precisa. Às vezes essa metodologia pode levar a um tamanho de amostra muito grande em relação ao tamanho da população, tá? Por exemplo, se você tem uma população de tamanho 1000 e você faz o procedimento aqui, calcula o tamanho de amostra, e para você ter uma amostra representativa, você precisa ter 700 observações. Tá? Então, o tamanho da amostra aí é muito grande para que você não faça um censo. Tá? Então, o custo que você vai ter para 700 pessoas já vai ser. Já tá, não é um custo. Quer dizer, depende da situação, né? Mas pode ser que o custo de
de obter informação de 700 objetos de estudo não seja muito diferente de obter a informação de toda a população, né, de mil objetos de estudo. Então, nesse caso, é melhor que você faça um censo do que uma amostragem, porque você já vai ter ali todas as informações possíveis e você vai ter precisão máxima nas suas informações, tá? Em alguns casos, é exigido que você tenha precisão máxima, né? Então, nesse caso, ah, somente censo ele é uma métrica aceitável, tá? Por exemplo, em linhas de produção, é exigido que você tenha precisão máxima, por exemplo, em relação a testes de equipamento, tá? Antigamente, as empresas de eletrônica e tecnologia, elas testavam os aparelhos montados por amostragem. Então, eles pegavam um grupo de dispositivos, faziam seus testes e aí eles aprovavam aquele lote, tá? Isso é muito comum na indústria alimentícia, mas na eletrônica e tecnológica também era bem comum assim no início dos anos 90 e início dos anos 2000, tá? Até lá. Hoje em dia não, hoje em dia é testado todos os produtos, tá? Porque eles se adaptaram para essa realidade e hoje as empresas elas querem uma precisão completa, né, sobre as informações associadas à produção e tudo mais. Então, nesse caso, é feito um censo, tá? Não é feito a amostragem. A gente prefere o censo também quando já tem essa informação. Por exemplo, eu já tenho uma informação sistematizada, né? Eu tenho um banco de dados ou uma estrutura de, de informações já em arquivos ou outro tipo de coisa, a gente já dispõe dessa informação. E aí, então, naturalmente, usar o censo é melhor é mais adequado. Tá. Aquelas situações para o censo, elas, em geral, elas não são muito recorrentes, né, na, na prática. É, porque a gente tem os seguintes casos que são os mais comuns e eles tornam preferível o uso da amostragem do que do censo. Um deles é quando a população é infinita, né? Então está bem claro que você não vai fazer um censo para essa população. O custo de se obter um censo, o custo de tempo dele pode ser tão alto que ao finalizar, né, as informações, a coleta de informações do censo, aquelas informações estão desatualizadas. Tá? Isso ocorre muito em relação a censo populacional, tá? Ou até mesmo em grandes empresas de tecnologias que trabalham com informação, tá? É, por exemplo, redes sociais, grandes varejistas. Então, às vezes, eles têm uma mudança no comportamento das informações, dos objetos de estudo e no comportamento de características muito rápido em relação à aplicação de um censo. Então, nem sempre é feito um censo nessas situações, porque as informações que você precisa sobre o negócio, elas vão passar a ser desatualizadas em relação a uma amostragem, tá? Como a amostra é uma parte, né, é um, é um subconjunto menor da população, então acaba que o
custo associado, custo de coleta associado, ele é menor, né? E consequentemente você tem informações mais atualizadas em relação a tempo, tá? Coisa que é muito comum também no mercado financeiro, tá? O custo de você obter informações, todas as informações financeiras pra para uma determinada ação que você quer tomar, às vezes faz com que a informação no final, quando você obter, ela vai estar desatualizada é, em relação ao comportamento do mercado, né? Que é muito volátil, tá? Então, nesse caso, é sempre melhor se trabalhar com amostragem. Isso daqui na área industrial é o mais comum, tá? Quando os testes, né, quer dizer, é, o experimento para mensurar as observações, eles levam à destruição do objeto de estudo, tá? Por exemplo, em, em testes de qualidade ou de resistência de equipamentos, né? Em geral, o teste ele é feito ah, até a destruição, né, do material. E aí, nesse caso, é claro, você não, em hipótese alguma, né, até é bem lógico você fazer uma amostragem do que um censo. Tá? Por exemplo, na indústria de alta tecnologia, voltada assim, por exemplo, a bens de alto valor, como é, aviões, helicópteros, né? A aeronáutica em si, é, automobilismo também, os testes eles passam a ser simulações. Por exemplo, na aviação, muitos dos testes que são exigidos dos fabricantes são feitos por simulação por conta do alto custo de se fazer esses testes, tá? Então, e também porque eles podem destruir né, os equipamentos ali, a infraestrutura do avião, e isso tem um custo muito alto. Então, eles fazem uma amostragem mais em cima de simulação. Ah, tá, esse daqui eu acho que é o fator mais comum de por que você faz a amostragem. É porque o custo de se fazer um censo é, é muito alto, tá? É proibitivo. Então você não tem tempo nem dinheiro suficiente para fazer um censo. Então, nesse caso, esse daqui na verdade, a maioria dos casos, tá? Principalmente ah, nas áreas mais aplicadas da ciência, né? Então, no final, é, às vezes o que decide por um censo ou uma amostragem, é, até mesmo no tamanho da amostra, você pode usar um método matemático todo para calcular o tamanho da amostra, mas no final a, a empresa ali ela só dispõe de um recurso para fazer uma certa quantidade de, de amostras. Uh, esse outro fator ele é muito interessante, é, porque alguns fenômenos eles tendem a sofrer interferência de fatores externos, que são fatores que não estão inerentes ao fenômeno, tá? Que você está estudando. Eles são fatores que são gerados
por outras fontes que não as fontes naturais de variação. É, esses fatores externos, em geral, eles criam observações que, que a gente chama, que a gente usa um termo que é até bem popular, que é o termo outlier, tá? O termo outlier, em geral, ele é aplicado a observações que são decorrentes de influência de fatores externos. Essa F aqui é o caso que eu estava falando para vocês, né? É, no final, às vezes não, a maioria das vezes, o que define o que você vai usar uma amostragem, né, em relação ao censo é budget de projeto, esse tipo de coisa, tá? Então, não tem muito para onde a gente fugir. Tá, os tipos de amostragem, eles são basicamente dois, tá? E é claro que dentro de cada um deles existem centenas de técnicas de amostragem, tá? Mas para a gente é interessante saber a distinção entre esses dois tipos, que são as amostragens probabilísticas e não probabilísticas. A probabilística é quando qualquer objeto de estudo, né, que compõe a população, ele tem uma probabilidade maior do que zero de pertencer à amostra, tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer o processo de coleta, qualquer objeto da minha população tem chance de pertencer à minha amostra. Agora, quando isso não ocorre, a gente chama de amostragem não probabilística. Por exemplo, isso ocorre bastante na área de saúde e humanas, essas coisas. Por exemplo, pensem no censo, numa amostragem é, em relação à população do estado do Amazonas, tá? É, por exemplo, no caso, como a gente faz pesquisa de intenção de voto aqui no Amazonas? O estado do Amazonas ele é diferente da maioria dos outros estados porque ele é um estado muito grande, ele é um estado onde a concentração do, da população é, é mais centralizada em um único ponto, não tem uma dispersão tão grande, tá? Por exemplo, você tem quase 50 ou mais por cento da população do estado está concentrado na capital. É, além disso, é um estado onde tem uma infraestrutura de transporte muito precária, tá? Em geral, a gente depende uh, da infraestrutura aérea, quer dizer, dos transportes aéreos e, e por rio, né? É, é, esses tipos de transporte, eles são, no caso do aéreo, é, é caro, tá? No caso do fluvial, não é tão caro, mas é, ele tem um custo de tempo muito alto, tá? Então, por exemplo, para você chegar até certos municípios que são mais afastados, você leva aí 24 horas, né, no transporte mais rápido que existe. Em outros transportes mais comuns, assim, você leva quase uma semana para chegar numa localidade. Então, se eu quero ter essa informação sobre a intenção de votos aqui no estado,
eu preciso ter uma amostra representativa, consequentemente, eu preciso observar também a intenção de votos de fora da capital, tá? É, então vai acontecer que por, por problemas logísticos vai existir eleitores que vão ter probabilidade zero de fazer parte da minha amostra. Ou seja, eu nunca vou observar a intenção de voto daquele indivíduo. Ou seja, eu nunca vou observar a característica de interesse naquele objeto de estudo. Então, nesse caso, por problemas logísticos e tudo mais, geográficos, a gente acaba tendo uma amostragem não probabilística. Então, essa é a ideia desses tipos de amostragem. Tá? Para vocês que a maioria é de engenharia, o, é bem mais comum você trabalhar com amostragens probabilísticas. Tá? Quando a gente trabalha mais em relação a sistemas, é, a gente cai um pouco em um tipo de amostragem não probabilística, que é também um caso muito recorrente da saúde, é você trabalhar com a amostra que está disponível. Tá? É, então aí você acaba tendo uma amostragem não probabilística. Mas apesar de o nome, né, amostragem não probabilística, parecer que ela tem menos importância ou os resultados não são tão interessantes quanto a probabilística, na verdade não, tá? Não, nem sempre é isso, tá? Matematicamente, sim, tá? A probabilística é sempre superior à não probabilística. Mas em relação na prática, nem sempre isso daqui é uma regra, tá? Bom, eu vou comentar dois tipos de amostragens que são as mais recorrentes, tá? São as principais a se fazer. Ah, uma delas é a amostragem aleatória simples, que é o tipo de amostragem que a gente conhece desde criança, desde que a gente se entende por gente, que é aquele tipo de amostragem onde os objetos que vão ser escolhidos para a amostra, eles têm que ter a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Por exemplo, é, quando a gente é, tem em jogos ali, por exemplo, de tabuleiro, né? Então, quando você usa dados, né? Dados que eu estou falando é dados, aquele mesmo que a gente joga, né? E tem 6 faces ou mais faces, né? Quando a gente lança um dado, a gente supõe, ou uma moeda, né? A gente supõe que a probabilidade de ocorrer qualquer uma das faces, ela é a mesma. Então, sempre que a gente está fazendo esse processo, a gente está executando um método de amostragem aleatória, simples, tá? Ou quando a gente tenta fazer algum tipo de sorteio, é, onde a gente tenha que, a gente sabe que os objetos sorteados ali, eles têm que ter a mesma chance de, de fazer parte da amostra, né? Isso daí é um processo de amostragem aleatória simples. Tá? O outro tipo é a amostragem proporcional estratificada. A amostragem aleatória simples, ela tem um problema que é como ela é totalmente, quer dizer, ela é aleatória, tá? E ela tem a mesma probabilidade para qualquer indivíduo fazer parte da minha população. É, em certos tipos de populações, esse tipo de amostragem ela pode criar viés por conta da forma como ela é executada. Por exemplo, é,
aqui no caso, eu tenho que escolher é, pessoas aqui da população mundial. Digamos que eu consiga ter acesso a todas as pessoas da população mundial. E todas elas têm a mesma chance de fazer parte da minha amostra. Tá? É, já que a amostra é aleatória, eu posso ter indivíduos somente aqui das Américas? Posso, tá? Posso sim, já que é aleatório, pode ser que todas as pessoas que forem escolhidas são do continente americano. Nesse caso, vai ter um problema porque essa amostra não vai ser representativa. Por quê? A gente tem outros fatores, né, é, que influenciam no comportamento dos indivíduos ao redor do globo. Então, a gente tem fatores geográficos, a gente tem fatores geopolíticos, a gente tem fatores socioeconômicos, né, que vão diferenciar, né, o comportamento da característica entre os indivíduos. Então, nesse caso, a amostra aleatória simples, ela é muito sensível a esses viés, tá? A esse tipo de viés e que a gente chama de fatores externos, tá? É, então, nesse caso, o lógico a se fazer, que inclusive é uma coisa que vocês pensariam fazer naturalmente, mesmo sem nunca ter estudado a amostragem, é que você ia, é, por exemplo, coletar informações é, em todos os continentes, em todos os países, né, e tentar diversificar dentro de um país, né, porque a gente sabe que dentro de um país a realidade pode mudar, né, de acordo né, com o deslocamento geográfico e tudo mais. Ah, então, é uma coisa muito natural de se fazer, que é você pegar a sua população, começar a dividir em subpopulações para você controlar a influência desses fatores externos, tá? Ou seja, para você diminuir o viés de captura de dados. Então, quando você particiona a sua amostra em subpopulações, a gente chama essas subpopulações de estratos. É, a ideia de se criar um extrato é quando você tem uma população heterogênea, tá? Você estratifica a população até você ter estratos de tal forma que eles sejam homogêneos dentro dele, tá? Ou seja, lá no caso da população mundial, a gente dividiria usando os estratos geográficos, né? Continente, país, cidade, tudo mais, tá? Esses são estratos naturais que a gente poderia usar. E a ideia desses estratos é justamente minimizar o efeito desses fatores externos. Então a gente usa essa abordagem. A ideia dela ser proporcional é que o, a quantidade de informações que nós vamos coletar em cada extrato desse tem que ser proporcional ao tamanho desse extrato em relação à população. Porque se a gente não fizer isso proporcional, por exemplo, é, se a gente, se a gente quer coletar 1.000 observações sobre indivíduos da população brasileira, né, a gente tem Nordeste, Centro, 5 regiões, tá? Cinco macro-regiões, né, no país. E digamos que dessas 1.000 você quer obter a quantidade de informação
quer dizer, o número de amostra você divide igualmente para cada uma delas, tá? Isso é um problema, porque a gente sabe que na região Sudeste e Sul, você tem uma maior densidade populacional do que na região Norte, por exemplo, tá? Então você vai acabar criando um viés da, por conta dessa regionalização, né, das regiões, e, e vai acabar gerando um viés por conta que a quantidade de, de informação de um extrato que tem uma baixa densidade tá sendo super valorizada, tá? Aquela informação está sendo super valorizada. Então, o correto ali é a gente dividir essas 1000 observações de acordo com a proporção da população, da quantidade de indivíduos, né, em cada região em relação à totalidade, que é a população brasileira. Então, basicamente, o que a gente trabalha quando a gente precisa realmente criar um método de amostragem, são esses dois tipos, tá? Os outros tipos que são comuns, como a amostragem sistemática, é quando você tem já uma estrutura de, de dados, né? Como um banco de dados, alguma coisa do tipo. E aí você precisa fazer uma amostragem, então é, é uma situação bem mais simples, né? E na maioria das vezes você faz amostragem aleatória simples, a não ser que você tenha, por exemplo, ah, algo que torne os indivíduos desse cadastrado, nos objetos, né, cadastrados nesse sistema, naturalmente heterogêneos, tá? Então, aí você pode fazer uma amostragem estratificada dentro dessa sistemática, tá? A diferença da sistemática para as outras é que você não observa os dados diretamente nos objetos de estudo, porque os dados já foram é, coletados e eles estão dispostos em uma base de dados. É isso que a gente chama de metadados, né? Quando você já tem uma fonte de dados com muitas informações, você vai lá e extrai somente aquilo que você quer. Quando você faz isso, esse processo chamado de amostragem sistemática. É a mesma coisa do que eu comentei com vocês do que era feito com o Big Data. Big Data é um tipo de metadados, tá? Você tem uma quantidade é, muito, não só muito grande, mas um número de características muito grande. É, e aquele processo que as empresas começaram a fazer, que era criava o data lake, tirava uma amostra desse data lake e usava lá os métodos de machine learning. Esse processo é chamado de amostragem sistemática, tá? Porque você já tinha os dados, você não precisou é, minerar ou observar esses dados nos objetos de estudo, você já tinha os dados prontos, só precisava coletar. Isso é uma amostra sistemática, amostragem sistemática. No caso, as não probabilísticas, você tem é, dois tipos. Uma é quando é, você mesmo tenta criar um método pseudo-aleatório para tentar minimizar, né, aí um possível viés, tá? O outro que é a amostragem por julgamento, que é o que eu comentei com vocês, que é o caso da quase que 100% 100 não, mas vamos lá, 90% da área da saúde é usado esse tipo de amostragem. Você trabalha com os objetos de estudo que estão acessíveis para você, que estão disponíveis, com as informações disponíveis. É, porque na área da saúde você tem muitos problemas na hora de se coletar informação.
Por exemplo, você tem que ficar atento à comissão de ética, é, você tem que ficar atento a características que enquadram um, um- uma pessoa para fazer parte daquela amostragem. E, você também depende, por exemplo, do voluntariado da pessoa, né, fazer parte daquilo. Mesmo em situações onde você, como algumas empresas de pesquisa fazem, paga-se, né, para pessoas participarem de estudos, esse tipo de coisa. Mesmo assim, mesmo oferecendo dinheiro, é uma questão de voluntariado, né? Você precisa da vontade daquela pessoa de participar do, do trabalho, tá? Tá. Matematicamente, né, cientificamente, o que é melhor? Uma amostragem probabilística, tá? Porque ela naturalmente ela vai ter uma chance de ser representativa muito maior do que as não probabilísticas. Mas qual o prejuízo que a gente tem na prática? É, às vezes esse prejuízo ele não é, ele é muito difícil de se mensurar, tá? Então, é, na vida, né, de trabalho de vocês, não se preocupem tanto com essa questão de garantir que a amostragem seja perfeita, né, esse tipo de coisa, né, porque na prática a gente não consegue, tá? Eu nunca trabalhei diretamente, mas eu tenho um amigo que trabalha com pesquisa eleitoral, eu ajudo ele em algumas análises, né? E a gente conversa muito sobre isso. É, e ele me conta que dos problemas, né? Dos problemas práticos, por exemplo, para a gente fazer, nós estatísticos, para a gente fazer uma pesquisa de intenção de voto, a gente precisa cadastrar todo o nosso plano de amostragem no site do TSE, tá? É, só que na prática, às vezes não é possível você é, executar aquilo de, de forma mecânica, né? Exatamente o que está descrito. Então você tem que adaptar a metodologia para o cenário que aparecer. Então acaba que em alguns momentos vira uma espécie de amostragem a esmo, né? Porque o pesquisador ele está ali em campo vendo a situação que ele está, né? E acaba tendo que adaptar para aquele cenário. Por exemplo, ele me contou uma situação que na metodologia deles eles dividiam a cidade, né? Estratificavam a cidade por zonas eleitorais. É, E dentro dessas zonas eleitorais, eles escolhiam algumas ruas, né? Ou todas as ruas de um bairro ou de uma localidade, e selecionavam aleatoriamente uma residência ali para fazer a pesquisa, tá? Então, tinha certos lugares que ele não tinha acesso, por exemplo, lugares onde, é, como eu posso dizer, um grupo de pessoas ali, né, controlava o acesso a determinadas partes, né, do bairro ou da rua daquela residência e impediam de certa forma as pessoas entrarem naqueles locais para que fossem desconhecidas, tá? Vocês me entenderam? Isso, André. Então ele não conseguia acessar aquilo ali. Então acabou que sendo, mesmo que ele tenha feito um plano amostral todo bonitinho, matematicamente
tudo certo, na, na hora ele precisou adaptar o procedimento dele, tá? Então é isso que acontece na prática. Então isso aqui